Olá, seja muito bem-vindo ao curso de PHP orientado a objetos. Esse curso foi criado por Cleiton Rodrigues, está aqui para orientar vocês a trabalhar com a programação orientada a objetos. Então essa é a parte 1 do curso, aula 1. Iremos introduzir a programação orientada a objetos e relembrar um pouco da programação estruturada. Iremos também na sequência codificar uma classe em PHP e fazer a instância de um objeto dessa classe. Vamos ver aqui inicialmente uma parte teórica, né? Uma introdução. A orientação a objetos é um paradigma que representa toda uma filosofia para a construção de sistemas. Na orientação a objetos, utilizamos uma ótica mais próxima do mundo real, diferente do que ocorre com a utilização de linguagens estruturadas, como Pascal, COBOL, C, Clipper, entre outras. Na orientação a objetos, lidamos com estruturas que já conhecemos do nosso dia a dia e sobre as quais possuímos maior compreensão. Programação estruturada. A programação estruturada é um paradigma de programação que introduziu uma série de conceitos importantes na época que foi criada e dominou o cenário de engenharia de software durante algumas décadas. Ainda hoje é bastante utilizada no meio didático, ou por desenvolvedores autodidatas. É baseada fortemente na modularização, cuja ideia é dividir os programas em unidades menores. Na programação estruturada, as unidades do código se interligam por meio de três mecanismos básicos, que é a sequência, a decisão e a iteração. A sequência representa os passos necessários para executar um programa em função de suas tarefas desempenhadas. Por exemplo, leia os valores das entradas digitadas, mostre a soma dos valores na tela. Já a decisão permite selecionar um determinado fluxo de processamento baseado em determinadas expressões lógicas. Por exemplo, se o valor digitado for maior que 20, execute a função alerta. Se não, execute a função gravar. Já a iteração, ela permite a execução repetitiva de um determinado bloco de comandos do programa. Essa execução geralmente tem um ponto de entrada representado por uma expressão lógica. Esse bloco de comandos é executado enquanto a expressão for verdadeira. Temos logo na sequência aqui um exemplo de iteração, onde uma variável recebe o valor inicial de 0, e nós temos na sequência um bloco de comandos que faz as iterações, né? Ou seja, enquanto a expressão ali é o seguinte: enquanto a variável for menor do que 10, vai ser efetuado um comando dentro dela e também na sequência é feita uma incrementação do valor dessa variável inicial, para que o loop tenha fim, né? Então vai ser ecoado, né, impresso na tela o valor de i é inicialmente 0, ele vai finalizar em 10 e quando atingir o valor de 11 vai ser quebrado o loop, porque a expressão vai passar a ser falsa, ela não vai ser mais, o i não vai ser mais menor que 10, né? Então aqui, quando lidamos com orientação a objetos, é fundamental entender o conceito de classes e objetos. As classes são estruturas que definem um tipo de dados, podendo conter atributos, variáveis, né, e também funções, que são métodos, para manipulação desses atributos. Na sequência, nós vamos codificar uma classe chamada produto com 4 propriedades, ou seja, 4 variáveis existentes dentro do contexto do objeto. Eu estou utilizando aqui no curso, vou utilizar, né, durante todo o curso, a ferramenta Dreamweaver CS6. Você pode estar utilizando versões anteriores, não tem problema, ou posteriores, né? Se preferir, também pode utilizar uma ideia de sua preferência, desde que ela forneça, né, apoio a desenvolvimento de aplicações para a plataforma web, né, que é o nosso curso, que ele é voltado em PHP, ele é tudo para a plataforma web. Eu criei aqui dentro do site, né, do projeto, uma pasta chamada curso, e dentro dela vai ser colocado cada parte, né? Na primeira parte eu já tenho aqui um diretório chamado classes, o qual vai conter todas as classes codificadas, e os objetos vão ser feitos fora dessa pasta, né? Então primeiro nós vamos codificar a classe chamada produto, ela já está criada aqui, já tem o bloco inicial aqui, que é os delimitadores do PHP. Então nós utilizamos a palavra reservada class, na sequência o nome da classe sem suas extensões, né? E entre as chaves, né, de abertura e fechamento, nós já temos aqui uma declaração básica de uma classe. Ela não contém nada dentro dela, porém, se ela for executada também não dá erro, né? Ela vai simplesmente, não vai trazer efeito nenhum. Agora que eu tenho aqui uma declaração de uma propriedade, que são as variáveis, né, dessa classe, então eu utilizo a palavra reservada var. Eu vou colocar aqui primeiro dentro do contexto, né,
nós vamos ter que colocar aqui um código, né? Então, dentro desse contexto eu vou declarar a primeira variável, vai ser a código. Na sequência eu vou declarar a variável descrição, no qual vai conter a identificação desse produto, né? Primeiro é o código, a identificação que é a descrição. Na sequência eu vou colocar preço. E na sequência eu vou colocar também a quantidade, né? Então já vai trazer para a gente assim, um produto com código, descrição, valor desse produto, né? E a quantidade existente dele no estoque. Então tá aí, uma declaração básica de uma classe, simples, bem simples, né? E agora nós vamos instanciar um objeto dessa classe. Para mim trabalhar com a instância de um objeto dessa classe criada, eu preciso primeiramente incluir ela. Então eu vou fazer aqui o include ons, né? E na sequência eu vou colocar entre aspas duplas o caminho onde encontra essa classe para o PHP achar ela, né? Então eu vou colocar aqui, ó, include ons, diretório classes, barra o nome completo da classe aqui na sequência, que é produto.class.php, que eu já tenho aqui já condição, né? Então deixa eu colocar aqui um comentário aqui, ó, incluindo classe necessária. Para mim ter uma instância de um objeto eu preciso de ter, ou eu incluo ela de um outro arquivo, ou eu codifico a classe aqui dentro, né? Poderia ser codificado aqui dentro. Na sequência nós vamos fazer a instância. Deixa eu só subir aqui. Vamos fazer a instância de um objeto da classe inclusa, né? Classe que foi inclusa, nós vamos fazer aqui a instância desse objeto. Então eu declaro aqui uma variável chamada produto. Na sequência eu vou atribuir que ela vai ser, essa variável vai receber a instância, pesando um pouquinho aqui o arquivo. Então utiliza a palavra reservada new, e aí o próprio Dreamweaver carrega para mim a instância, o nome da classe que ela já foi inclusa lá em cima. Então ele vai carregar aqui na sequência depois da palavra reservada new. Então aqui nós já temos um objeto criado. Essa é a forma de você instanciar um objeto da classe. Estando com esse objeto criado, eu preciso trabalhar ele, né? Então nós vamos declarar aqui agora, ó, declarando, né? Declarando valores para as propriedades. Então nós vamos declarar aqui, ó, propriedades. Então vou estar colocando aqui em primeiro lugar, eu já pego já o objeto criado, coloco um traço na frente e um sinal de mais. Isso aqui vai referenciar como se fosse uma flechinha setando propriedades do objeto, então da classe, né? Então primeiramente apareceu para mim lá, já apareceu os 4, eu quero o código primeiro. Eu vou colocar o código como 1001. Na sequência eu vou pegar aqui a descrição desse produto, né? Aí eu coloquei em aspas simples, que é uma string. Eu vou colocar aqui um livro, né? Esse produto é um livro. E já coloco o nome dele aqui, ó, PHP. Vou chamar ele de PHP orientado a objetos, né? Então tem aí. Na sequência eu vou colocar o preço desse produto, né? Então vamos colocar aqui, ó, o preço dele vai ser, deixa eu ver, vou colocar ele de R$ 99,90. E na sequência eu já vou colocar a quantidade, que é para finalizar pegar, né, todas as propriedades e colocar. Então eu tenho no estoque, eu tenho 10 livros lá no meu estoque. Vou colocar que eu tenho 10 livros dele. Então tá aí. Preciso colocar um ponto e vírgula aqui, já está até me acusando ali um erro. Então eu tenho aí, ó, classe inclusa, instanciada, e o objeto recebendo, né, atribuindo para cada uma das propriedades contidas na classe valor para cada uma delas. Então tenho código, descrição, preço e quantidade desse produto já declarado. Aí eu preciso de imprimir eles. Então eu vou utilizar o comando echo, né? Vamos ver se dá certo aqui no comando echo. Então vamos lá. Eu já tenho aqui já carregada na URL aqui do navegador o endereço onde encontra esse objeto. Então vou digitar aqui e me retornado um erro. Eu estou utilizando aqui o servidor WAMP. Você pode utilizar o app server, WAMP, XAMPP, tanto faz. Então o padrão do WAMP é me retornar esse tipo aqui de erro, né?
E aqui ele está falando o seguinte, ó, o objeto da classe produto não pode ser convertido em string. Então, como eu estou trabalhando com classes e objetos, ao declarar a classe, eu coloquei as propriedades, ela, ao receber valor, ela vai retornar os valores em formato de objeto. Então não tem como eu pegar simplesmente aqui a classe, aqui, ó, instanciar ela, pegar o objeto e tentar imprimir diretamente. Ele não vai, realmente não vai funcionar. Então o que é que eu preciso fazer? Vou inicialmente comentar aqui esse echo aqui para não dar mais... Não deu nem erro lá, mas também não fez nada. Eu tenho que vir aqui dentro da classe e criar uma função aqui, ó. Vou criar uma função, deixa eu colocar só um comentário aqui. Função para imprimir valores das propriedades, né? Propriedades. Então essa função eu declarei ela com a palavra reservada function. Deixa eu voltar aqui que eu estou bagunçando aqui. Então a palavra reservada function, coloco o nome da função, eu quero chamar ela de imprime detalhes. Então imprimir os detalhes aqui do produto, né? Aí entre as aspas aqui, chaves aliás, eu vou colocar o seguinte, eu vou utilizar o comando echo aqui, então já vai ser utilizado diretamente aqui. Eu coloco primeiro que é o código, né? Aí eu vou concatenar com a variável de acesso, que é a this, referenciando qual que é a propriedade que eu quero. Então primeiro é código, aí eu vou colocar aqui um brzinho aqui, um br, uma quebra de linha, né? Aparecer certinho lá. Agora eu vou imprimir agora outra propriedade da classe que foi declarado o valor lá. Então na sequência a descrição, né? Descrição, tá aí, variável descrição. Que já ajuda a gente muito, viu? Esse autocompleto aqui do Dreamweaver já traz pra gente, a gente tem necessidade de digitar menos, né? Na sequência eu vou colocar o preço desse produto, né? Que ele foi declarado lá também esse valor atribuído, né? Esse valor à propriedade, né? Então despreço, despreço, e aqui eu coloco mais uma outra quebrinha de linha aqui. E para finalizar eu vou colocar a quantidade que nós temos do que foi declarada lá, né? Então echo quantidade. Aí eu concateno também variávelzinha de acesso à quantidade. Então nós temos aí agora, tá tudo completinho. Eu só vou dar uma indentada ali para organizar isso aqui. Então deixa eu ver aqui primeiro onde eu preciso. Essa aqui é mais longa, vou colocar mais próximo aqui da realidade. Na sequência também. Beleza. Agora, como eu já tenho a função que vai imprimir esses valores criados, eu preciso de voltar aqui onde foi declarado o objeto. Aí eu chamo novamente o objeto em si e utilizo e vou utilizar a função que é imprime detalhes. Mas moço, tá aí, ó. Imprime detalhes. Pronto, viu? Então agora eu fecho aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou novamente chamar aqui na URL, só atualizar ali, tá aí, ó. Código 1001, descrição livre PHP orientado a objetos, preço 99,9, quantidade 10. Foi declarado aqui, ó. Então, com a criação da classe, declaração das propriedades, né, que são as variáveis, e a criação de uma função que acessa essas variáveis dentro da própria classe e já possibilita para a gente a impressão dos dados na tela, fica mais fácil aqui, ó. Você inclui a classe, instancia, declara, né, valores para essas propriedades, e com o método de impressão a gente simplesmente chama ele aqui na linha e ele vai fazer o efeito. Se eu quiser instanciar, por exemplo, criei primeiro o produto, né? Eu posso fazer assim também, ó. Eu quero instanciar outro produto, chamar de produto 1. Não pode ter o mesmo nome. Então eu faço da mesma forma aqui, ó, new produto, também já é outro objeto. Aí agora eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui para a gente imprimir mais rápido, né? Deixa eu só pegar aqui primeiro aqui, ó. Fazer só as alterações, vocês vão ver tanto que vai ser rapidinho aqui, ó.
Então aqui eu vou chamar novamente, aí só que eu vou fazer aqui a alteração do produto, é o produto 1, né? Aí eu já vou alterar aqui, ó, 1001 e 2. Ali vai ser o Java, posso colocar assim, ó, Java Develop, Java colocar não colocar Java Development. Ai, moço, o computador meu que não está ajudando. Development, o digitador que não está ajudando, né? Então tá aí, Java Development, né? Esse livro aqui eu vou colocar aqui, o valor dele é 109. Eu também tenho 10 produtos desse no estoque. Para mim imprimir ele, na sequência que eu faço assim, ó. Coloco aqui um produto 1. Também vou imprimir detalhes. Só ver um detalhe aqui, falar em detalhes. Esse último aqui eu vou colocar mais uma quebra de linha para ele dar um espaço maior entre um produto e outro, né? Então tá aí, agora basta simplesmente recarregar aqui. Vou ter dois itens impressos na tela, ó. Produto no código 1, descrição, né? Livro PHP orientado a objetos, e 2 o livro Java Development. Então tem dois livros. Então o objetivo da nossa videoaula aqui já ficou completo, né? Que era a gente falar um pouco sobre a sequência, né? Da introdução, programação estruturada, detalhes sobre a programação estruturada, exemplo de iteração. Falamos aqui, fomos para um exemplo prático, né? De instância de uma classe, criação de uma classe e instância de um objeto dessa classe. Então essa aula finaliza aqui. Continue ligado aí no curso, e na próxima videoaula nós vamos estar falando mais detalhes sobre classes.